Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Panorama da TV Assembleia de Minas Gerais. Foram divulgados os dados do Atlas da Violência 2021. O documento é feito em parceria entre entidades governamentais e não governamentais e é usado na elaboração de políticas públicas contra a violência. No Panorama de hoje, nós vamos saber quais os dados mais relevantes e mais surpreendentes desse estudo. Nosso programa está só começando. Eu converso com a professora de Sociologia Ludmila Ribeiro, que é pesquisadora do CRISP, o Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da UFMG. Ludmila, muito obrigado por nos atender. Eu queria que você começasse falando sobre essa questão do Atlas da Violência, a questão da morte dos negros. A gente tem como dados de 77% dos homens negros, das vítimas de mortes violentas, entre as mortes violentas, 77% dos homens são negros e 67% das mulheres são negras. E esses números são historicamente altos. Por que a gente não consegue mudar esse panorama? O que acontece que sempre a maioria da população vítima de morte violenta é negra no Brasil? Bom, em primeiro lugar, Fernando, muito obrigada pelo convite. É um prazer poder participar aqui mais uma vez do Panorama. Uma pena a gente não estar no estúdio. E é sempre um prazer também poder dar um panorama sobre os dados de criminalidade e segurança pública. Então, historicamente, a gente tem uma enorme mortalidade de homens e mulheres negras, porque a violência letal ela é algo que se concentra nas periferias das grandes cidades. Então, além da questão da raça, é muito importante a gente levar em consideração o território onde essas mortes acontecem. Então, são territórios que são carentes de políticas públicas em geral, e aí estou dizendo, são territórios que muitas vezes sequer foram propriamente urbanizados, e com a crise da Covid isso se tornou ainda mais evidente. São territórios carentes de água potável, de saneamento básico, e são territórios nos quais você tem uma boa parcela dessa população que não consegue ter acesso à justiça. Então, a ideia de justiça, muitas vezes, perpassa por fazer justiça pelas próprias mãos. É importante também destacar que nessa parcela, especialmente dos homens negros e jovens que são mortos na periferia, a polícia também tem um papel de destaque, né? Ou seja, o Brasil ele é reconhecido por ter uma das taxas de letalidade policial mais elevadas de todo o mundo. Então, isso faz também com que essa parcela da população seja vítima desse tipo de violência. Eles são genocidas! Eles entram matando eles entram matando a favela! Eles são genocidas e nós somos alvo do Estado, mano! Sempre foi assim! Nós é preto, mano! Nós é preto, mano! Pois é, mas no Atlas é possível, por exemplo, ter esses dados de quem foi morto em conflito policial, quem foi morto em acidente, quem foi morto em a situação que ocorreu aquela morte violenta, ou esse tipo de dado não se consegue chegar? Médio. Na verdade, a gente tem uma informação, o Atlas ele permite digamos, 3 tipos de desagregação. E aí é importante, para responder a sua pergunta, a gente precisa dar um passo atrás para dizer um pouco o que é a fonte de informação do Atlas da Violência. O Atlas da Violência se utiliza dos dados do Sistema de Informação de Mortalidade, que é o sistema do Ministério da Saúde. Então, é um sistema que foi criado no Brasil na década de 70, mais precisamente em 1975, e a gente tem dados informatizados desde 1979, ou seja, a gente tem 42 anos dessa série histórica. A gente consegue saber um pouco sobre as mortes causadas pela polícia, porque existe essa categoria, e a gente consegue saber bem também sobre qual foi o instrumento que levou a este óbito. Perfeito. Vamos passar agora para uma outra categoria que, infelizmente, também tem tido o número de mortes aumentado, que parece que foi a primeira vez que aparece no Atlas, que são os indígenas. Mais de 2.000 índios mortos nos últimos 10 anos. Isso foi, de alguma forma, surpreendente?
Na verdade, não. O que a gente tem visto, e tem vários trabalhos, especialmente que são realizados na região norte, onde você tem uma boa norte e centro-oeste, onde você ainda tem concentração, uma grande concentração de áreas indígenas, né? O que se tem visto ao longo do tempo é a existência de vários conflitos, especialmente conflitos de terra, que muitas vezes levam à morte desses indígenas. E quando não são esses conflitos de terra, o que se tem é esses indígenas residindo nas áreas periféricas das grandes cidades e, de novo, sendo vítimas dessas violências. Então, quando a gente olha para o cenário urbano, é um cenário muito semelhante ao da população negra, ou seja, pessoas que estão residindo nas mesmas áreas de periferia, áreas carentes de todo tipo de serviço público, ou que têm um serviço público muito precário, e áreas nas quais os conflitos são resolvidos de forma muito violenta. E quando a gente olha para a área rural, o que a gente tem é toda essa disputa pela terra, né? E a disputa pela terra, seja para se explorar essa terra do ponto de vista da mineração, seja para utilizar essa terra, por exemplo, para a pecuária ou para a agricultura. Então, essas são as duas os dois padrões que mais chamam a atenção no caso dos indígenas. As taxas de mortalidade dos indígenas, elas são muito elevadas, porque às vezes a pessoa vai dizer, mas no Brasil como um todo a taxa de mortalidade é de 22 por 100 mil habitantes, e dos indígenas é 18 por 100 mil habitantes. Então não é tão grande assim. Não, é muito elevada, especialmente se a gente leva em consideração que toda a política que foi pensada na Constituição Federal de 88 foi para manter a segurança e, de certa maneira, a incomunicabilidade dessas tribos indígenas, ou seja, que essas tribos indígenas possam preservar a sua cultura, possam preservar os seus costumes e só serem comunicadas, né, só passarem por um processo de urbanização, caso seja de sua própria vontade. Então, o que a gente está observando é que, de fato, todos esses princípios da Constituição de 88, do ponto de vista do respeito, do ponto de vista da preservação das terras indígenas e da cultura indígena, isso não tem acontecido, e isso acende um alerta, que pode ser que daqui a algum tempo a gente sequer tenha população indígena no nosso país. Que coisa, né? Vamos passar agora para um outro assunto que também é gravíssimo, que é a questão da morte violenta de homossexuais e bissexuais. O Brasil ainda continua líder, né, nas mortes violentas de pessoas trans. O que, nesse caso, a questão da territorialidade que você falou, talvez seja menos importante do que a questão do preconceito, ou o preconceito também tem território? Como é que essa questão está sendo desenvolvida, mesmo com tantas campanhas aí para tolerância cada vez maior? Isso não tem dado resultado? Aparentemente não. E no caso da população LGBT, você tem toda a razão. Assim, a gente não tem um território muito específico, apesar de que as mortes dessas pessoas elas tendem a acontecer nos centros das grandes cidades. Tende a ser bastante concentrado em áreas onde você tem muita circulação de pessoas, em área onde você tem essa possibilidade de interação maior e exatamente onde o preconceito vai se tornando mais evidente. Agora, no caso da população LGBTQI+, o que a gente vê, e aí quando a gente olha para os dados que são apresentados pelo Atlas da Violência, é que você não tem uma taxa, né? Ou seja, você tem um número absoluto sendo apresentado. E isso diz muito sobre a ausência de uma contabilidade oficial dessa população específica. Ou seja, no censo de 2010, a gente não teve nenhuma questão que perguntasse se essa pessoa ela é trans, ela é lésbica, ela é gay, ou qual é o posicionamento dessa pessoa dentro dessa escala, né? Ou seja, dentro dessas letras, melhor dizendo, né? Que é o LGBTQIA+. E com isso, você não consegue ter uma contabilidade oficial de quantas são essas pessoas e muito menos qual é a prevalência dessas mortes. Pois é, outra pergunta que também fica sem resposta é quando a gente vê a questão do número de mortes violentas de causas indeterminadas, que nesse Atlas chegou a 35%. Eu queria que você me explicasse o que significa isso
E o que é que esse número alto prejudica, vamos dizer assim, a formulação de políticas públicas de combate à violência? Eu acho que essa é uma das questões mais importantes da gente discutir, ou seja, se esse programa tivesse só uma pergunta, eu diria que a pergunta mais seria importante essa. é essa. Porque, deixei para o final de propósito. Que bom, porque a gente pode falar bastante sobre ela, né? Então, a grande questão do Atlas, ou a grande questão dessa pergunta das causas indeterminadas, é um pouco o que você já destacou, ou seja, essa informação que a gente tem do Ministério da Saúde é hoje a informação mais importante, eu diria, do ponto de vista da elaboração de políticas públicas. Quando acontece uma morte qualquer que seja ela, cabe ao Ministério da Saúde preencher a declaração de óbito, que vai dizer, olha, por que foi que essa pessoa morreu? Então, pode ser uma causa de Covid, pode ser um problema do coração, e pode ser também uma violência externa. E é aí que entra o papel das polícias, que vão fazer os laudos cadavéricos, né? Então, são médicos que vão trabalhar no Instituto Médico Legal e que vão, a partir de depoimentos das famílias, a partir das investigações que são feitas pelos próprios policiais, vão poder preencher, então, esse laudo cadavérico, que vai permitir que a declaração de óbito saia lá com qual que foi a causa da morte. Se esse legista ele não tem informações, né, ou seja, ele não conseguiu depois, ou não tem policiais, ou a família não deu informações, e ele não se sente confortável de marcar um desses 3 xizinhos, ele vai deixar isso como causa indeterminada. O que a gente tem, na verdade, é um precário preenchimento dessas declarações de óbito. Isso pode ser tanto uma estratégia inconsciente, né? Ou seja, o médico legista simplesmente tem muito trabalho e ele não vai se detalhar, e isso é uma questão importante no caso do Brasil, porque a gente tem muitas mortes, né? Você imagina todos aqueles cadáveres, a família pressionando porque quer enterrar logo aquele morto, então você precisa liberar aquilo o mais rápido possível. E em algumas situações, e é isso que nos acende o alerta, isso também pode ser decorrente, inclusive, de políticas de mau uso da informação, ou seja, preenche de qualquer jeito, para a gente o importante é diminuir as taxas de homicídio. Então, você não tem uma política muito séria de como que essa informação é coletada. E isso enviesa todo tipo de análise, e é isso que o Atlas está chamando a atenção, porque você pode ter uma percepção de que os homicídios diminuíram, porque lá a causa da morte, né, agressões relacionadas, que a gente usa lá para quantificar os homicídios, eles estão caindo, mas na verdade não estão. 74% dessas causas indeterminadas são homicídios. Então, no caso do Atlas, por exemplo, isso significa que a taxa de homicídio entre 2018 e 2019, ela não caiu, ela se manteve constante. Esse é o resultado mais importante de todo o Atlas, porque isso diz que, na verdade, a gente tem muitos governos comemorando a redução dos homicídios, quando, na verdade, eles não reduziram nada. O que está se mostrando é que a burocracia deles não está funcionando e não está classificando adequadamente essas mortes violentas. Para finalizar, Ludmila, para onde caminhar? Quais as prioridades diante de um retrato tão grave assim, com tantas questões que vêm se repetindo ao longo dos anos? É questão de vontade política, é questão econômica, de destinar mais verba para a segurança pública? Para onde você diria que a gente deveria caminhar para que o próximo Atlas traga efetivamente números mais animadores? Olha, eu acho que tem três ações que são indispensáveis do ponto de vista de se mudar esse panorama, né? Usando aí o nome do programa. A primeira delas, eu acho que é o fortalecimento da burocracia pública que coleta e sistematiza essas informações, né? Ou seja, é indispensável que a gente tenha informações mais acuradas sobre mortalidade violenta. O segundo ponto, que eu acho que o Atlas demonstra muito bem, é a necessidade de a gente ter políticas mais preventivas nessas áreas que concentram grande quantidade de homicídios, né? E aí o Atlas, inclusive, faz essa diferenciação no caso dos indígenas sobre a diferença gigantesca de quase 3 vezes da taxa de mortalidade de indígenas em municípios com terras indígenas e municípios sem terras indígenas. E a terceira dimensão, que eu acho que o Atlas traz e que é muito importante,
é como que a gente lida com a questão da desigualdade racial, ou seja, e aí é necessário repensar não apenas essas políticas de prevenção e de proteção da população, mas também as políticas relacionadas a como que a polícia age nessas áreas. Então é preciso repensar um pouco essa forma de ação das polícias nas áreas periféricas, que são ações muito orientadas por essa política de guerra, e na guerra você pode matar essa população, né? Então, pensar um pouco como que essa polícia atua, por exemplo, em áreas que concentram pessoas brancas, e por que é que a atuação em áreas que concentram pessoas negras não é pautada pelos mesmos princípios ou pelos mesmos direcionamentos. Perfeito, Ludmila. Muitíssimo obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Fernando. O Panorama de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.